Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito bem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, hoje nós vamos fazer a correção da atividade, ok? Da página 112 a 121, ok? Como nós vamos fazer essa revisão, essa correção? Vocês vão ler o texto, certo? Fazer a atividade e só depois vocês vão vir aqui nessa aula para correção, ok? Eu não vou ler o texto, ok? Porque eu vou acreditar que vocês leram o texto e fizeram a atividade, somente correção, ok? Então, nós vamos pular a parte do texto que vocês já leram e vamos para a parte da correção já da atividade, ok? Tudo certo? Não se esqueçam de curtir a nossa aula, ok? Compartilha também para os colegas aí, compartilha no seu grupo de estudo, tá? Para que os outros colegas também, talvez não viram a aula ainda, para que eles possam assistir, ok? Então, muito bem. Então, vamos lá para a atividade na página 120, ok? Então, vamos lá para a questão 1. Como você pode perceber, esse capítulo, antes de iniciar, esse capítulo nós estamos estudando sobre as lendas, ok? As lendas no Brasil, elas são inúmeras, né? São várias, né? E elas são influenciadas aí diretamente pela miscigenação, ok? Da origem do povo brasileiro. Então, ela vem aí também participando para a construção da cultura brasileira. Então, devemos levar em conta que uma lenda não significa uma mentira, né? Mas também, né, não significa uma verdade absoluta. Então, o que devemos considerar é que uma história, para ser criada, defendida ou, mais importante, ela ter sobrevivido aí na memória das pessoas, certo? Ela deve ter, no mínimo, uma parcela dos fatos verídicos. Então, a lenda, ela não é somente uma mentira, mas também ela não é uma verdade por inteira, né? Então, ela tem uma parcela aí dessa história que ela é verídica, tá? Então, muitos pesquisadores, historiadores ou os folcloristas, né, afirmam que as lendas elas são apenas frutos da imaginação popular, né? Porém, como nós sabemos, as lendas em muitos povos são os livros na memória dos mais sábios, né? Então, como exemplo, nós temos aí as lendas indígenas. As lendas indígenas, para o povo indígena, ela conta a história deles, ela conta a história dos antepassados deles, né? Então, ela vem para contar aí um fato, né? Por exemplo, a água. Então, eles têm uma lenda que conta do surgimento dessa água, ok? Devemos considerar, né, ainda que a diferença entre mito e lenda, ok? Então, o mito é um personagem a qual a lenda trata. Então, a lenda é a história sobre um determinado mito, ok? Muito bom. Então, nós temos aí várias lendas. Nós temos aqui, basicamente na região norte, nós temos a lenda do açaí, do bicho-papão, do boitatá, do boto, do caipora, da cobra grande, curupira, a lenda do guaraná, da iara, que a gente assistiu, né, um pouquinho na aula passada, do lobisomem, da lua e tantas outras lendas que vocês podem estar pesquisando, lendo, tá? Vocês também podem
pesquisar uma lenda para contar para a gente nas nossas aulas do Zoom, que vai ser mega importante e vai ser bem legal, ok? Então, você que está assistindo essa aula agora, você pode estar pesquisando uma lenda aí da nossa região, da região norte, para poder estar lendo, ok? Pra gente nas nossas aulas do Zoom, ok? Uma dica aí para nossa aula ficar bem mais legal. Então, nós temos aí na questão 1. Como você pode perceber, do mesmo modo que as lendas indígenas, as lendas africanas também apresentam elementos fantásticos e sobrenaturais, ok? Que elementos desse tipo podemos identificar na lenda de Oxóssi, né? Então, nós temos o pássaro, que é enorme, né? Que na história conta que ele é como se fosse uma nuvem que estava tampando a cidade. Então, ele é muito grande. As feiticeiras, né? E o babalaô, né? Que são elementos aí fantásticos e sobrenaturais, ok? Que para nossa realidade eles não existem, ok? 2. Como vimos, a festa dos inhames acontecia no pátio à frente do palácio de Olofim, quando de repente um enorme pássaro pousou. De acordo com o texto, podemos afirmar que ao pousar, o que aconteceu? Aconteceu que as penas do seu rabo ficaram sobre as pessoas de tão grande que esse pássaro era, certo? 3. Leia a passagem a seguir. E lançou suas 20 flechas, mas nenhuma atingiu o enorme pássaro, que permaneceu imóvel. Para entender os textos que lemos detalhadamente, muitas vezes precisamos fazer uma leitura bem atenta, observando com cuidado as minúcias. O que são essas minúcias? Os detalhes bem pequenininhos que são apresentados no texto. De acordo com esse trecho do texto, podemos supor que o enorme pássaro pousou sobre o palácio e lá ficou imóvel. No entanto, uma leitura atenta dessa lenda nos permite afirmar que a ave se moveu durante a narrativa. Explique com suas palavras como podemos perceber esse movimento no texto, né? Então, como aconteceu, né? Que o Oxotocan Xoxô, né, estava no pátio, à frente do palácio, quando atirou sua flecha e acertou o peito do pássaro. Então, ou seja, considerando a sua posição quando pousou no palácio, né, isto é, com o rabo na direção do pátio, percebemos que ele se virou, né? Então, quando ele pousou, o rabo, as penas do rabo pegavam nas pessoas, então, como se ele tivesse de costa, né? Isto é, com o rabo na direção do pátio, percebemos que ele se virou, ficando com o bico apontado para a frente do palácio. Então, houve o movimento do pássaro nesse momento, ok? Então, vamos lá. 4. De acordo com o texto, o rei ordenou a liberdade dos 3 caçadores que não conseguiram vencer o grande pássaro. Em retribuição a Oxotocanxoxô, esses caçadores ofereceram-lhe búzios. Sobre essa oferenda, é correto afirmar que, então, esses búzios, né, podem ser vistos como presentes valiosos, ok? 5. As características dos orixás os aproximam dos seres humanos, pois, como nós, eles possuem sentimentos e agem de acordo com eles. Assim sentem raiva, amor, compaixão, orgulho e etc. Essa característica sentimental é muito comum nos personagens das lendas em geral, justamente por causa da função educativa que esses textos possuem. Pensando nisso, responda às questões a seguir. A. Que sentimentos você atribuiria simultaneamente aos 4 caçadores? Então, nós podemos, né, observar que
que os caçadores se mostraram corajosos e muito confiantes diante aí da perigosa missão de matar o pássaro. B. Olofim, o rei de Ifé, pode ser visto como um homem piedoso, justo e grato às pessoas que o ajudam. Com suas palavras, explique por que essas características podem ser atribuídas a esse rei, né? Então nós podemos perceber que o que aconteceu? O rei perdoou os caçadores que não conseguiram matar o pássaro e em vez de cumprir o que né, os caçadores autorizaram a fazer, libertou-os e em gratidão dividiu a sua fortuna com o herói, né? Com o nosso Oxotô Kanxoxô. 6. Cada orixá possui ainda uma série de símbolos que os identificam. São cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, locais, horários e etc. Entre os símbolos abaixo, qual deles poderiam representar melhor a orixá Oxóssi, né? Que é um arco e flecha, né? Que são os símbolos aí usados por ele para matar o grande pássaro, ok? Então hoje finalizamos aqui essa pequena e grande correção, né? De mais uma atividade de língua portuguesa, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, migles! Não esqueçam de curtir a nossa aula, porque a tia tem um propósito aí de ficar famosa depois dessa quarentena.